Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial Saurus PDV Lite. Hoje iremos aprender a configurar o nosso Saurus PDV. Vamos lá? Vamos acessar o sistema aqui com o nosso usuário e senha padrão, como vocês já sabem, tá? Para acessar a configuração da empresa, para configurarmos impressora, SAT, definir algumas configurações como nome fantasia, e-mail, endereço da loja, aqui no F6, ok? Então apertamos a tecla F6 ou clicamos no quadradinho, ele já abre essa tela para mim. Aqui vemos algumas informações sobre o nosso cliente, ok? Podemos terminar de preenchermos aqui com e-mail e senha, ou e-mail e senha, não, desculpem, e-mail, um site, né? A gente pode colocar algumas informações adicionais. Então eu vou colocar aqui um e-mail fictício nesse treinamento para a gente preencher e o site para a gente completar o nosso cadastro aqui do cliente. Ok? Clique em salvar, as informações estão todas ok. Se tiver algum complemento, você já preenche, já deixa aqui certinho, ok? Salvamos a nossa configuração inicial, que é o cadastro da empresa, ok? Está tudo ok, as informações estão todas corretas, faltou o telefone aqui. Vou colocar um telefone qualquer. O cadastro da empresa está ok neste momento, certo? Vamos clicar agora em configurações. Ele vai abrir a configuração geral do caixa. Então, aqui a gente tem o número do caixa, no caso aqui é o primeiro caixa, se for um PDV só, número 1, ok. Se você instalar mais PDVs e essa máquina for a principal, as próximas serão 2, 3, 4 e assim por diante, como diz a lógica, né? Na sequência, iremos selecionar a DLL do SAT que instalamos na máquina do cliente. Em outros vídeos você já viu como instalar o SAT, como ativá-lo e fazer a vinculação. Agora vamos colocar a DLL. Você vai escolher, de acordo com o modelo do SAT que você instalou no cliente, a DLL. Por exemplo, aqui na minha máquina eu estou com o SAT da Nitere. Então vou selecionar Nitere DLL SAT. Ok? Se selecionar a DLL errada, não funciona o SAT. Beleza? Aqui mais para baixo temos algumas outras configurações. Eu vou descer aqui um pouquinho mais. Equipamento de venda primária. Aqui onde você define a configuração de venda. Então, você define para o seu cliente que o equipamento de venda primária faça as impressões do SAT e o equipamento de venda secundária faça a impressão de vendas integradas. Então, aqui eu vou selecionar o tipo de equipamento fiscal, SAT CFE no caso. Claro, pode haver outras situações onde o cliente tem ECF, NFE síncrono ou NFC assíncrono. Vai depender da situação do seu cliente. E as configurações de cada um deles você vê num de nossos outros vídeos nos tutoriais, ok? Nesse momento eu vou focar na configuração do SAT. Mesma coisa a impressora. Vou selecionar o modelo de acordo com a impressora que eu tenho. Aqui estou usando uma TM-T20 da Epson. Selecionarei ela aqui. Porta de comunicação. Recomendo sempre que você compartilhe a sua impressora na rede. Se você não sabe fazer isso, vá lá nos nossos vídeos atrás que também ensina como você fazer a instalação da impressora e o compartilhamento dela na rede. Nesse momento, como ela está instalada nessa máquina, eu vou digitar // localhost / o nome do compartilhamento que eu dei para a impressora. Ok? Preenchi esse campo, tá belezinha. Agora eu vou aqui na quantidade de colunas. Essa quantidade de colunas é a quantidade de colunas que a minha impressora suporta fazer impressão. No caso dessa impressora Epson, a 63 é a mais adequada. Caso a sua impressora seja um outro modelo, verifique no manual de instalação da impressora qual a quantidade de colunas que ela contém. Ok? O tipo de impressão sempre automático para SAT. Beleza? Clique em salvar para ele manter as configurações e eu continuar preenchendo as configurações seguintes. Equipamento secundário.
Como eu havia informado, o equipamento primário a gente define para o SAT e o equipamento secundário para venda integrada. Ele já veio padronizado venda integrada. A impressora vai ser a mesma, a gente utiliza a mesma impressora. Então a porta aqui será a mesma porta que a gente colocou para a impressora de impressão do SAT. // localhost, / o nome do compartilhamento que eu escrevi na impressora. Relembrando, se você não sabe fazer a instalação e o compartilhamento da impressora na rede, volta em um de nossos vídeos aí que tem explicando lá como que faz. Mesma coisa, a quantidade de colunas, como eu falei, é a mais adequada para a minha impressora 63. Tipo de impressão automático. No caso dessa venda integrada, eu posso deixar automático ou manual. Se você deixar a impressão manual, vai ter que ir lá no caixa, quando ele quiser imprimir, ele vai ter que apertar a tecla I e dar um Enter para imprimir o último cupom. Sempre que finalizar a venda, aperta I para imprimir o cupom que ele decidiu imprimir manualmente. O SAT ele sempre vai imprimir de qualquer jeito, ok? Então eu vou deixar automático aqui, que é o mais adequado e recomendado. Vou clicar em salvar e aí está ok. No caso de uso do SAT, você tem que utilizar um código que você já utilizou na realidade para fazer a configuração do vínculo do AC SAT. É esse código aqui. Quando você clica nesse botão, ele gera a assinatura do aplicativo comercial, que você tem que fazer a vinculação lá com o seu CNPJ, com o CNPJ do cliente, da Software House, que é esse CNPJ que está aqui, e esse código de assinatura. Você vai copiar ele e vai fazer a ativação. Lá em um dos outros vídeos está ensinando como fazer essa vinculação e associação do aplicativo comercial. Ok? Nesse momento só vai precisar clicar aqui para ele gerar e preencher esse campo. Ok? Clicou em salvar. Isso aqui já é suficiente para o seu PDV funcionar com o SAT e com a impressora com a venda integrada. Temos algumas outras configurações aqui, mas elas são configurações mais avançadas que no momento elas não precisam ser modificadas. Em um outro tutorial eu explico os outros detalhes para essas configurações. Ok? Clico em salvar, fecho a tela de configuração, clico em salvar e fecho a tela de cadastro de empresa. O nosso PDV está pronto para operar. Tudo jóia? Olha, por hoje é só. O nosso treinamento se encerra aqui. Nosso tutorial, mini tutorial aí de configuração do PDV. Espero que tenha sido útil. Até a próxima. Um abraço e fiquem com Deus.